Lançado em 2013, Oz, Mágico e Poderoso conta outra versão da grande história do Mágico de Oz, dessa vez do ponto de vista do Mágico e não da Dorothy, contando como ele chegou em Oz até a batalha final entre a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, com um filme que eu já assisti uma vez, mas eu não terminei ele, isso era quando eu era menor, eu nem passei ali pela parte do preto e branco, mas a gente já vai chegar lá. Só que antes da gente se adentrar nessa história fantástica, peço muito que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, assinem o sininho de notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E agora assiste comigo Oz, Mágico e Poderoso. Bom, o filme começa todo em preto e branco, com a resolução aquela quadrada, sabe? E a gente já fica assim, com medo do que vem por aí. Mas ele começa nos apresentando um vilarejo ali, onde tem um mágico, um ilusionista, né? Interpretado pelo divo do James Franco, que agora não tão divo, porque tem treta envolvendo o nome dele, mas lá vamos nós, né, com curiosidade sobre o filme. O James Franco tem apenas um traje durante todo o filme, mas o designer Gary Jones fez uma pesquisa minuciosa sobre o período de 1880 a 1930 para desenhar o look perfeito pro mágico. Daí ele se encontrou com o James Franco em Nova York para mostrar as fotografias antigas daquela época, que inspiram seu design final, um terno chique, preto, bem classudo, gostaram? Bom, continuando a história. O mágico acabou de contratar uma nova assistente, então ele dá uma caixinha de música pra essa menina e fala lá que era da avó dele, que a avó ia ficar muito feliz em saber que ele tinha dado pra essa menina, assim, só fazendo a cabeça da pobre coitada. Então começa o show do mágico. Ele pega essa menina da plateia, só que ela é burra, ela esquece de levantar a mão, mas enfim. Ela finge que tá lá desmaiada, é um truque ali mostrando que a mulher tá levitando e tal. E ali na plateia tem uma menininha, a Mega da Joy King, que tá numa cadeira de rodas. Ai, gente, tadinha, que dó. Porque ela pede pra ele fazer ela andar. E a família dá o dinheiro pra ele fazer ela andar. E ele começa a ser vaiado, porque todos acham que ele é mesmo um impostor e que ele não consegue. Porque ele diz que hoje não tá dando, hoje não é possível, sabe? E daí a gente começa a descobrir que o mágico, ele se chama Oscar. E aqui outra curiosidade é que todos sabemos que o James Franco interpretou o Oz, né, o Oscar. Mas o astro, o Robert Downey Jr., sim, o nosso Homem de Ferro, era o nome mais cotado para dar vida ao personagem principal lá em junho de 2010. Em janeiro de 2011, foi a vez do Johnny Depp surgir como um franco candidato. Franco, gostaram? Mas enfim, depois da minha péssima piada, o papel de Oz acabou sendo conquistado pelo James Franco e o anúncio foi feito em fevereiro de 2011. Agora voltando para a história novamente. Enquanto o Oz tá lá de boa, vem um cara super forte, porque ali na vila tem um circo, né? E esse cara vai correndo atrás do mágico, querendo matar ele. Só que o querido sobe em um balão pra fugir desse moço, e daí a gente vê a conexão com o mágico de Oz, já que o mágico chega em balão, né? Também a conexão com o Wicked, porque um dos números mágicos ele fala que chegou no balão. E aliás, gente, vocês gostariam de um assiste comigo do filme de Wicked? E eu amo o musical, amo também muito o filme, eu ia adorar fazer. Conta aqui embaixo pra eu saber nos comentários. Continuando a história de Oz, Mágico e Poderoso. Ele solta o balão da corda e acaba se enfiando no meio de um tornado. E quando ele finalmente consegue fugir desse tornado, é assim, ó, impressionante, lindo demais. O balão leva ele pra Oz e a imagem que tava naquele aspecto em formato quadrado vai pra 16:9, né, que é tipo o tamanho aqui do YouTube, sabe, nessa retangular. A saturação aumenta e a gente começa a enxergar as cores, né? Bem o que acontece ali com o Mágico de Oz original, quando Judy Garland abre a porta e fica tudo colorido. Aqui no filme a gente vê também o quanto que é bem produzido, né? Tudo com muito realismo, mas também dando aquela impressão de um mundo fantasioso que é Oz. Bom, o balão então desce lá em uma cachoeira gigante e vai passando por um lago. Daí, o coitado, não, olhem e entendem essa cena dele na água. Eu achei engraçado, não sei vocês, jura que tá lá o Oz, no caso, jura que tá lá se afogando, mas o laguinho é desse tamanho. Pra quê, né? Pra quê? Bom, daí a gente conhece a nossa segunda personagem interpretada pela Mia Kunis, né? Uma diva que fala pra ele com todas as palavras que ele está em Oz. E daí ele fala sobre, ela no caso fala sobre uma profecia de que chegaria um mágico que ajudaria todos, algo assim. Mas a conversa acaba quando eles são atacados por criaturas voadoras, os macacos voadores da Bruxa Má. Quando ela fala isso, tem um jogo de câmera ali, que pelo que eu entendi, foi pra mostrar urgência, sabe? Diferente da câmera normal, que ela meio que entra assim e eu achei tudo, enfim. Enquanto eles estão escondidos dessa criatura, a querida lá fala que é uma bruxa também. A Theodora, a bruxa boa do oeste. Depois ela vai, solta o cabelo, toda uma diva, gente. Até a segunda página, né? Bom, os dois ali dançam, começam a criar um apego, claro, né? Tem que ter um romance. E eu falei que era tudo muito lindo, mas tem momentos tipo esse que parece que eles estão no mundo da Mary Poppins. Porque
chega a ser até meio falso, sabe? Eu não sei se é pra ser assim mesmo, a intenção é essa, ser meio falso, mas chega, essa coisa de, não é de papoula, mas esse caminho aí é muito chroma key, é muito fundo verde, daí eu já fico meio assim, sabe? Os dois encontram o macaquinho com asas, preso em algumas vinhas, e o mágico, pra mostrar que é um mágico pra Theodora, lá vai ajudar ele. Só que simplesmente aparece um leão pra atacar os dois. O mágico, morrendo de medo, quase mijando nas calças, joga uma bomba de fumaça vermelha, apenas aqueles truques que ele tinha lá. O leão então foge e ele se paga de todo pra Theodora, que tá longe de acreditar que esse homem não é mágico de verdade coisa nenhuma. Coisa que ele conta pro macaquinho, meigo, né? Então, ele chegou na cidade das Esmeraldas e tem toda a apresentação dele, muita gente já sabe que ele é um mágico, e daí aquele lá do chapéu vermelho, a Theodora, leva ele pro trono, que uma vez já foi da irmã da Theodora, a Evanora. Logo depois que ele sai dali da sala do trono, a Evanora chega e já joga isso na cabeça da Theodora, de que ele pode ser impostor. E nesse momento a gente vê também o poder vermelho lindo da Theodora quando ela fica irritada. Guarda essa informação. Bom, depois então da Evanora, ela leva ele pra sala onde tem toda a grana, onde tem todo o money money, já diria Mamma Mia, onde tem toda a bufunfa ali, né, a riqueza da cidade. E daí a querida começa a fazer a cabeça do mágico, de que pra ele virar rei, ele precisa matar a bruxa má, pegando a varinha dela, destruindo. E daí ele tentado ali pelo ouro, topa esse desafio. Então lá vai ele atrás da bruxa, entre muitas aspas, né? Bom, no meio do caminho, ele acaba encontrando uma boneca que, pasmem, é a mesma dubladora da menina da cadeira de rodas lá do começo do filme, a Joy King. E essa boneca foi criada pelo artista Philip Huber, com uma marionete de 46 centímetros, gente, muito meiguinha, né? O tamanho é um pouquinho maior que uma régua de 30 centímetros. Feita inteiramente em porcelana de verdade. Só que a marionete foi usada no início do processo de filmagem para criar uma referência ali para personagem de computação gráfica, sabe? Só que a boneca de porcelana, ela tá toda quebrada. Então o mágico, bobo nem nada, passa cola na perninha dela, fala que é magia engarrafada e conserta, né, a perna da coitada. E que boneca chatinha, gente, ela só chora. Daí ele vai, deixa ela lá na estrada, consertada. Só que ela insiste com ele, então lá vai o mágico, o macaquinho e essa boneca de porcelana atrás da bruxa má, porque daí ele vai conseguir ganhar toda a grana que a Evanora tá prometendo, caso ele mate a bruxa má. Bom, eles acabam entrando em uma floresta super estranha, com uns bichos muito estranhos. Novamente a câmera dá uma mudada, porque tem um filtro, uma lente meio de peixe, sabe? Pra mostrar como é a visão dele, muito do estranho. Após essa floresta, porque assim, é um mix de coisas e provações que eles vão passando até chegar na bruxa, né? Mas então depois dessa floresta, eles finalmente chegam na bruxa. Ela tá com uma capa preta, assim, parecendo muito uma bruxa má. E quando o mágico finalmente consegue pegar a varinha dela, a mana aparece e conta pra nós que ela é Glinda, a bruxa boa do sul. E de que a Evanora é a verdadeira bruxa má, que enganou até a própria irmã. E que fez toda a população religiosa acreditar que a Glinda tinha envenenado o próprio pai, sendo que foi a Evanora que envenenou o pai da Glinda. Então agora a bruxa, vendo que a Glinda tá revelando a verdade pro mágico, que ela tem uma bola e ela consegue ver de cristal, ela começa a ficar assim, ó, se sentindo de ciúmes. E ela precisa fazer uma coisa. Só que daí ela pega os ciúmes que ela tá sentindo e coloca dentro da Theodora. No caso, mostrando a mesma caixinha que a Theodora ganhou do mágico, dizendo que a Evanora também tinha ganhado dele. Que ele tinha ido nos aposentos dela, dançado com ela, coisa que obviamente não era verdade. Então é nesse momento que as lágrimas da Theodora começam a criar uma cicatriz no olho dela. E é babado, gente. Mas calma que daqui a pouco a gente vai ver o babado acontecendo de verdade. E vocês sabiam que todas as cenas de Oz Mágico Poderoso foram filmadas em 7 estúdios espalhados pelas instalações do Michigan Motion Pictures Studios, em Michigan, que abrigaram todos os cenários do filme? E é bastante cenário, viu? Mas pelo que a gente tem acesso aos bastidores do filme, grande parte foi de CGI, foi fundo verde mesmo, a gente até entende, porque é um cenário muito fantasioso, muito lúdico mesmo. Bom, enquanto isso acontece lá no castelo com a Evanora e a Theodora, a Glinda tá lá conversando com o mágico. E quando chegam os guardas do castelo e os macacos voadores que estão atrás dos dois, a Glinda começa a criar uma névoa pra enganar eles, né? Os macacos voadores e os guardas do castelo são da Evanora. E daí a Glinda cria essa névoa pra enganar eles, né? Porque essa névoa faz as pessoas que sentirem essa névoa, faz elas verem outras coisas diferentes do que tá acontecendo na realidade de verdade, pra enganar. E assim, gente, é lindo. Eu acho, pelo menos, lindo. Daí o pôr do sol junto rosa, lindo. Os bonitos, eu acho lindo. Só que daí, enquanto eles estão ali fugindo, eles chegam num penhasco. Só que os macacos estão chegando. E daí ela diz assim: só faz o que eu fizer se você não tiver uma ideia melhor. Então, os dois queridos pulam do penhasco e entram na bolha da Glinda. Ai, eu amo, gente. Claro que, comparado ao Wicked, ao filme de Wicked, eu prefiro a bolha da Ariana pequena no filme de Wicked, né? A Ariana grande e a Ariana pequena. Porque ali parece ser, tipo, uma bolha normal, sabe? Uma bolha de sabão. E eu da Ariana uma bolha bem mais
Daí também tem um momento pra eles entrarem ali na parte do castelo da Glinda, né? Que eles têm que atravessar uma barreira que só pessoas bem intencionadas pessoas bem intencionadas conseguem atravessar. Só que o coitado do mágico quase fica preso, né? E daí a Glinda nota isso. E daí, mas dá certo, enfim, ele consegue passar. E daí depois ele vai lá e tem que conversar com a Glinda e fala, tipo, talvez eu não seja o mesmo mágico, sabe? Daí ela, não, mas isso eu percebi, você é egoísta, falso, sem magia. E tudo isso ela com um sorriso na cara, tipo, você é egoísta, falso, sem magia. Impressionante. Daí ela diz que não sabe se ele vai conseguir salvar o povo dela, mas eles não precisam saber dessa parte. E aqui vem outra curiosidade, gente. O Fantástico Mundo de Oz, Mágico Poderoso, que ganhou forma pelas mãos do desenhista de produção Robert Stromberg, premiado pela Academia do Oscar. Ele desenhou ao todo 24 cenários completos, mais diversos parciais também, entre eles alguns cenários muito marcantes, como a famosa Estrada de Tijolos Amarelos, a Cidade das Esmeraldas, outros muito aguardados também, como a Sala do Trono da Bruxa e a Floresta onde a Glinda aparece pela primeira vez, né? Enfim, agora voltando lá para o núcleo das Witch Sisters, Irmãs Bruxas em inglês, a Theodora e a Evanora. E tem uma curiosidade sobre elas, é que a outra bruxa, a Glinda, é que ela tem poderes especiais que emanam elementos naturais. No caso, cada bruxa tem poderes especiais. A Evanora tem o poder de criar relâmpagos, a Theodora consegue criar bolas de fogo e a Glinda comanda a água. Eu acho que a Evanora e a Theodora deu pra entender bem, mas a Glinda comanda a água eu achei meio assim, porque acho que a gente não consegue ver direito, sabe? As três divas são interpretadas pela Rachel Weisz, que faz a Evanora, a Mila Kunis, que faz a Theodora, e a Michelle Williams, que faz a diva da Glinda. E depois de fazer sucesso com o Cisne Negro, a Mila Kunis fechou o contrato no mesmo mês que o James Franco assumiu o papel de mágico. Ela assumiu o papel da bruxa chamada West, personagem que no filme original, lá com a Judy Garland, foi interpretado pela Margaret Hamilton. Já a Rachel Weisz entrou pro elenco como bruxa chamada Leste. Somente em maio de 2011, pro diretor Sam Raimi, né, que é o diretor do filme, a Hilary Swank seria uma das escolhidas para viver uma das bruxas do filme, mas a Disney sempre desejou ter a Michelle Williams no elenco, e ela entrou também em maio de 2011. Agora, continuando a história sobre as duas Sisters. A Evanora então oferece uma maçã verde para Theodora para que essa dor passe e elas consigam dividir o trono. Então ela vai lá, morde a maçã e tudo fica claro que a Evanora é a bicha malvada. E basicamente então o coração da Theodora resulta só em maldade, só em ódio que consome ela, deixando ela com uma aparência grotesca, assustadora e totalmente perversa. A bruxa verde, mas isso a gente ainda não consegue ver direito porque essa cena é muito bem pensada. A gente só vê a Evanora conversando com a irmã, que nós apenas conseguimos ver a aparência. No caso, não conseguimos ver a aparência dela, só a silhueta dela. Então, o queixo, o nariz grotesco, enfim, essa aparência dela só pela silhueta. Mas a aparência em si verde a gente já vai ver. Bom, então lá no castelo da Glinda agora, ela apresenta pro mágico a população da terra de Oz ali dela. Todos que podem ajudar a derrotar a bruxa má, que são os fazendeiros, os costureiros, os fazedores de espantalho e os Munchkins, que são essas criaturas fofinhas. Então agora a gente conhece a nova versão da Theodora, que consegue invadir a bolha que protege o castelo da Glinda de tão poderosa que ela tá. E essa versão asquerosa de pele verde, com uma entrada triunfal. Ela joga uma bola de fogo lá e depois vem a fumaça preta. E ela aparece no meio, assim, muito diva, sabe? Com um chapelão. Ela flutua toda bem bruxa má do primeiro filme do Mágico de Oz, sabe? Clássica. E aqui um fato sobre as maquiagens desse filme, né? É que o artista de maquiagem especial e o seu parceiro Greg Nicotero criaram o visual dos habitantes de Oz como os Munchkins, os Tinkers e os Winkies. E o Berger fez uma estimativa de que ele e sua equipe aplicaram mais de 2.500 maquiagens nos personagens durante os 5 meses de filmagem de Oz Mágico Poderoso. Bastante tempo, né? Enfim, continuando. A Mana ali tá brava, tá puta da cara com o mágico e com todos ali. E essa interação entre a Glinda e a bruxa chamada Ash, a Theodora, né, que em Wicked a gente conhece como Elphaba. E é tudo porque ela é sarcástica, ela é malvada, ela é perversa, assim, sabe, gente? A Mila Kunis entregou... Mia Kunis entregou tudo e mais um pouco como bruxa má. E o final, quando ela voa com a vassoura dela, deixando uma fumaça escura belíssima. Depois desse momento, assim, ó... Perfeito. A gente só vê depois, né, que o mágico quer simplesmente fugir, deixar todo mundo lá, até a bruxa má matar todo mundo. Só que conversando lá com a bonequinha de porcelana, com o macaco e com a Glinda, ele vai na fé e decide que vai conseguir ajudar de todo mundo, vai conseguir a ajuda de todo mundo pra conseguir finalmente matar a bruxa chamada Oeste. E é legal porque ele vai usando coisas simples que tem ali, que todo mundo usava no mundo normal, no cotidiano, pra fazer coisas que ali na Terra dos Munchkins são muito fantasiosas e novidade. Além de conseguir o dom de cada um pra algo no processo. Então teve algumas cenas fofinhas entre o casal meigo da Glinda e do mágico, mas você vai ver ali também que vai ser muita porradaria. Então lá vão
estavam eles entrando no castelo da bruxa pra atacar de dentro, enquanto a Glinda do lado de fora manda a névoa branca dela de novo, né? A Theodora e a Evanora, vendo essa névoa chegar, ela também olha literalmente um exército chegando de gente pra atacar o castelo delas. Então eles mandam os macacos irem atrás desse exército. Só que na verdade, eram só espantalhos falsos que estavam sendo comandados pelos Munchkins. E a névoa, além de chamar os macacos e criar uma distração, é pra fazer os macacos dormirem. Porque o que tinha embaixo dessa névoa? As tulipas que a gente vê lá no filme do Mágico de Oz. E a gente também vê agora em Wicked, aquela cena da faculdade de X, onde todos os estudantes dormem. Então, é por causa dessas tulipas que também aparecem aqui em Oz Mágico e Poderoso. Agora continuando a história. A maioria dos macacos dormem, só que 2 restantes, os fiéis escudeiros, conseguem capturar a Glinda e levar ela pro castelo das bruxas. E enquanto a Evanora tá lá segurando o poder da Glinda, o mágico tá literalmente roubando o ouro de Oz com o balão já pronto pra ele fugir. O balão vai indo e a Theodora desmascara o mágico, jogando uma bola de fogo e destruindo o balão. Então todo mundo acha que ele morreu. Daí fica todo mundo triste, o filho lá, coitado, porque todo mundo acha que ele tava no balão. Tinha ali abandonado o povo, mas o que aconteceu de verdade é que ele enganou todo mundo, pro bem. Ele não tava naquele balão, mas ele precisava que todo mundo acreditasse que ele tava morto, pra conseguir executar a parte final do plano. Enquanto a Theodora e a Evanora estão ali prontas pra matar a Glinda, começa uma fumaceira no meio do povo ali, e a gente vê o resto do mágico, o rosto, no caso do mágico de Oz, no meio da multidão, falando que agora sim ele é o grande mágico poderoso Oz. E uma coisa aqui sobre o James Franco, que aparece no papel de Oscar Diggs, né, também conhecido por Oz, Mágico de Oz, é que ele aprendeu truques de mágica pra se sair bem ali como mágico de circo. Ele começou os trabalhos no set 2 semanas mais cedo pra ter aulas com o mágico de Las Vegas, Lance Burton. E com muito trabalho duro, o James Franco aprendeu todos os truques com pombas, fogo e até mesmo atirar objetos da cartola e fazer as coisas levitarem. Arraso, né? Bom, a Evanora então fica louca, não acredita no que tá vendo e ela manda os guardas atacarem. Eles jogam lanças, só que, gente, é pura fumaça, então as lanças só atravessam. E diferente da gente, eles não entendem que é basicamente fumaça e projeção que o mágico tá usando pra fazer aquele truque. Eles acham que o próprio mágico tá lá com essa cabeça gigante. E ele ainda fala que domina as estrelas. E daí o povo da Glinda começa a soltar fogos de artifício em cima do castelo. E depois em direção à Evanora. A Evanora e na direção da Theodora também. Só que a Evanora é medrosa, ela foge. E a Theodora fica porque a bicha quer matar a Glinda. Então a boneca de porcelana consegue entregar a varinha pra Glinda que tá lá presa. E daí ela consegue fugir a Glinda. O que a Theodora também faz, né? Ela pega a vassoura aqui, ó, vaza fugindo. Daí a gente tem ali pra finalizar uma última briga entre a Evanora e a Glinda, que são as divas voando, lutando com as suas magias. E eu adoro, gente, que tem um momento que a Glinda fala que ela não precisa de bolhas, que elas são só pra show. Queen demais. Enfim, quando a Evanora acha que ganhou, ela vê que tá sem poderes, porque o catalisador dos poderes dela estão no colar. O colar que a Glinda pegou e destruiu. Daí simplesmente a Evanora começa a ficar velha, coroca. Simplesmente ela vira uma bruxa terrível, gente, meu Deus do céu, é tenebroso demais, feio demais. Então pra quem conhece o Wicked, agora todos que entendem que a Evanora é a Nessa Rose, irmã da Elphaba. E a Elphaba é a Theodora no filme de Oz. Cataram, gente? Cataram? Enfim. Por fim, o povo de Oz comemora o novo rei. O Oz tá lá ensinando todo o truque de quando alguém vai falar com ele na fumaça, tá ensaiando no caso, né? Tem um beijo belíssimo dele com a Glinda. Ai, gente, é fofo demais. E assim se encerra Oz Mágico e Poderoso com 56% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então ali, o filme ficou com mais da metade da aprovação da crítica, mas eu acho que a nota devia ser bem maior. De bilheteria foram apenas meio milhão, 490 e poucos milhões, como se fosse pouco, né, meio milhão. Mas muita gente gostou e eu adorei. E aí vocês, pessoal, gostaram do filme de hoje? Já conheciam a história de Oz Mágico e Poderoso? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo sábado que vem. Tchau!